Hoje eu venho falar para vocês porque futebol e sociedade podem e devem estar cada vez mais próximos. O futebol é uma potência mundial. Isso é um fato. Você pode gostar muito de futebol, ser alguém apaixonado, mudar a sua rota do dia para ir a uma partida, para se movimentar nos bares, com amigos. Ou você pode ser uma pessoa que não entende futebol como a melhor alternativa de fazer esporte. Mas um fato é que o futebol atravessa a nossa vida diariamente. A grande mídia, se a gente for utilizar o telejornal como exemplo, nós podemos ver que em todos os telejornais existe um momento para falar de esporte. E esse momento quase sempre é ocupado pelo futebol. Isso é até injusto, né? E toda essa potência que o futebol tem, ele carrega consigo uma grande responsabilidade, que é comunicar para o mundo uma partida de futebol. Essa responsabilidade envolve interesses econômicos, grandes marcas, grandes parceiros, que chamamos de patrocinadores, mas envolve essencialmente o povo. Pessoas que mudam as suas rotinas, mudam as suas vidas para acompanhar a partida de futebol. Em casa, saindo mais cedo do trabalho, pegando grandes filas, se associando em massa, as pessoas se adaptam a esse momento para acompanhar o futebol. E esse povo que é diverso, esse povo que é plural, ele sofre de muitos problemas sociais. Ele é afetado pelo capacitismo, ele é afetado pelo racismo, ele é afetado pela violência, pelo sexismo. E eu acredito que o futebol, ele tem uma potência muito singular. O futebol, ele mexe com os sonhos de criança. Eu, por exemplo, já sonhei em ser um atleta. Acho que muitos de vocês aqui também. E esse traço cultural forte que é o futebol merece ser melhor explorado. E aqui eu trago um ponto importante para que a gente perceba a questão do acesso. A questão do acesso é fundamental que percebamos que todas as vezes que uma mulher não se sente à vontade para ir a uma partida de futebol, não se sente interessada por uma partida de futebol, em nome do machismo, do sexismo, nós temos um problema de acesso. Quando uma pessoa LGBT não se sente segura num estádio de futebol, isso é um problema de acesso. Nós temos que resolver os problemas de acesso. E a mesma coisa acontece quando estamos falando de questões econômicas. E sobre esse ponto, o futebol tem uma capacidade gigantesca de influenciar. Nós podemos viver e perceber isso de diversas formas. Os cortes de cabelo, por exemplo, dos atletas são um bom exemplo disso. Neymar, Ronaldo, Copa de 2002, são uma forma de influenciar. A moda influencia as pessoas a buscarem os calçados, as mesmas roupas dos atletas. A quantidade de pessoas que assistem o futebol reforçam essa grande capacidade que o futebol tem de influenciar. Só que isso não costuma ser utilizado como uma ferramenta para gerar impacto social. Uma ferramenta que vai transformar a sociedade a partir dessa interação do futebol. E nós temos alguns grandes exemplos, né, de infraestrutura moderna, tecnologia, grandes palcos de eventos, mas nós não vemos o futebol com essa mesma força e veemência para construir alternativas que garantam a esse povo que é diverso e plural e que passa por todos esses problemas a solução deles, mesmo que isso no campo da comunicação, através de ações que possam ressignificar a relação do torcedor. E o que é importante destacar, pensar responsabilidade social no futebol é importante porque estamos falando de um processo formativo, e aí comunicando para crianças, para novos torcedores, buscando para que essa sociedade se veja num lugar melhor no futuro. Falamos também de um lugar onde o exercício da criatividade passa a considerar essa diversidade de pessoas, passa a entender a necessidade de criar produtos para pessoas diferentes, de criar acesso para as pessoas que não têm acesso e de ressignificar esses espaços. É importante também destacar que esse espaço pode ser um espaço de força de marca, de brand.
E também isso está vinculado a negócios. Pensar formas diferentes de fazer negócio, financiamento cruzado como forma de encontrar a solução do acesso para, por exemplo, quem não tem renda para assistir uma partida, para fazer um pay-per-view, e que ainda assim se sentem movidas a participar de um evento de futebol, a se verem apaixonadas pelo esporte. Pai, seu dia tá chegando. Eu tô na pilha de te escrever. Tô bracando no pontinho. Fiz 31 sem deixar cair. Tá vendo? Ninguém nos vence em vibração. Será que eu tô mais parecido com você ou com minha mãe? Você viu que defesa linda de Douglas nesse último jogo? Minha mãe me colocou na aula de inglês. Próxima carta eu vou gastar meu inglês todo nela. Vou aqui que mãe tá me chamando. Depois te escrevo mais, viu? Espero um dia poder te entregar todas essas cartas. Na semana do Dia dos Pais, será possível tirar dúvidas sobre registro de paternidade e realizar exame de DNA de graça na loja Esquadrão. Pensando em ações como essa, eu faço uma pergunta. Por que não? Por que não aproveitarmos o Dia dos Pais, uma data marcada essencialmente pelo afeto entre pais e filhos, e que nós pudéssemos, nesse momento, inverter, questionar, saber por que ainda há 5,5 milhões de crianças que não são registradas pelos seus pais. E através de uma peça publicitária em uma ação em parceria com a Defensoria Pública, fizéssemos então esse questionamento. E com essa ação conseguimos com certeza tocar na torcida do clube, em outras torcidas, fazendo com que elas reflitam, e esses pais, um esporte predominantemente masculino ainda, reflita sobre a sua condição paterna, do ato de cuidar do seu filho, para aqueles que não fizeram, registrassem os seus filhos. E essa ação conseguiu impactar diretamente pelo menos 80 famílias, que foram o número de registros que aconteceram na loja Esquadrão, acompanhada da Defensoria Pública. Foram realizados também exames de DNA, e isso garantiu um impacto pelo menos 80 famílias, mas a gente tem certeza que isso gera uma mudança de pensamento ou minimamente uma reflexão sobre o papel paterno na criação do seu filho e nesse acompanhamento. Por que não utilizar o centro de treinamento do clube? Um espaço institucional que tem capacidade para dar um recado gigante, para realizar uma Copa Indígena, um campeonato indígena que aconteceu com 3 etnias indígenas, Tupinambás, Pataxós, Ranrãs e Pataxós, para que nós pudéssemos dar um grande recado. As terras dos povos originários estão em risco. Falar sobre demarcação é algo urgente, e num país onde isso não deveria ser mais discutido pelo tempo que isso é um problema. E quando fazemos isso, outros clubes também veem o que o Bahia está fazendo, a torcida entende a importância de se falar sobre esse tema, e nós, enquanto parte desse problema, fazemos um intercâmbio com a comunidade indígena. Conhecemos a sua realidade, entendemos mais, saímos do lugar do mero observador, do desejo de gerar impacto de maneira fria, de maneira pouco intencional, e a gente se aproxima de fato dessa comunidade e realizamos esse projeto. Por que não, na capital mais negra fora da África, cidade onde o Bahia é sediado, realizássemos um processo seletivo de trainee para construir novas lideranças pretas, como é o meu caso, pautando a empregabilidade preta. Por que não? Por que não fazer com que pessoas pretas, homens e mulheres, se sintam orgulhosos de ter a sua pele preta, o seu cabelo crespo, o seu nariz grande? Por que não? E criamos assim também uma coleção de camisas que pautava esse reforço, essa alegria e orgulho chamada Preto Tricolor. Todas essas ações são ações
que o Bahia desenvolveu ao longo dos últimos 5 anos, com o objetivo de estar mais próximo, mais conectado com o seu torcedor e, de maneira muito real, tentar solucionar ou se propor a ter uma escuta mais efetiva dos problemas sociais, porque é importante que um esporte tão potente se coloque à disposição de resolver problemas sociais. Por isso, eu costumo dizer e acredito que o impacto social no futebol é estratégico, é importante e tem capacidade de mudar o mundo. Meu nome é Victor Cerqueira, esse foi o meu TED. Obrigado.